Oi! Na continuação dos nossos vídeos sobre tipos de artigos acadêmicos, hoje nós vamos falar sobre o artigo empírico. Você já sabe o que ele é? Será que você já produziu um artigo empírico? Fica no vídeo para descobrir. O artigo empírico, como a gente já viu lá no nosso vídeo geralzão sobre os 3 tipos de artigo, o artigo empírico ele analisa situações em ambientes não tão bem controlados, não tão bem estruturados. Geralmente, os artigos empíricos, os estudos, as pesquisas que dão início a esse trabalho, a essa escrita desse artigo empírico, são pesquisas que envolvem pessoas ou até mesmo envolvem a aplicação de práticas dentro de um ambiente. Para tanto, o pesquisador tanto pode observar uma situação já existente e tecer comentários, resultados sobre essa situação já existente, ou então aplicar novas práticas, novas formas de organização, atividades, questionários, a fim de gerar resultados, gerar impactos dentro dessa situação e aí sim observar. Na maioria dos casos, você vai encontrar as duas formas. Uma situação inicial que era observada e, em seguida, a situação após a aplicação de alguma prática, de alguma atividade diferente. Assim, o artigo apresentará a comparação da situação inicial e da situação final após aquela prática. Mas não necessariamente, pode ser só a observação daquela situação ou também só a aplicação de uma prática, de um questionário, de uma entrevista com os participantes. A partir do que é observado pelo pesquisador e dos resultados que são tidos ali com a aplicação dessa prática, dessa atividade que é proposta pela pesquisa, o pesquisador ele vai tecer comentários sobre como foi essa observação, como foram os resultados, quais foram esses resultados. Só que, como não é um ambiente extremamente controlado e na maioria dos casos envolve pessoas, os resultados eles terão um caráter mais subjetivo, não sendo possível ser tão objetivo. Porque, para pensar, se é uma pesquisa envolvendo pessoas, entrevistas, questionários, é possível que as pessoas elas tenham omitido informações ou que elas não tenham oferecido as informações completas. Então, nesse caso, a resposta pode ter um caráter ali um pouco subjetivo, pode ser diferente. A realidade pode ser diferente dos resultados encontrados na pesquisa. Ou outra situação, foi aplicada uma prática dentro de um ambiente, dentro de um escritório, por exemplo, e nesse escritório aquela prática obteve determinados resultados. Porém, indo para um outro escritório, num outro contexto, em uma outra situação, a mesma prática teria resultados diferentes. Ou poderiam ser os mesmos, ou parecidos, enfim. Podem ser graus bem diferentes de resultados, de respostas àquela prática aplicada. Você concorda comigo? Outro fato que também alimenta essa subjetividade é que os resultados, a discussão promovida sobre esses resultados, é feita pelo pesquisador em si, a partir da perspectiva dele. Então, é o pesquisador analisando o que aconteceu na entrevista, o que aconteceu na observação que ele fez daquele ambiente, o pesquisador relatando como se deu a entrevista realizada com os participantes. Então, o pesquisador ele coloca a voz dele ali de forma muito presente. Então, a gente percebe 3 pontos que auxiliam, que fomentam essa subjetividade da pesquisa empírica. Primeiro, que as respostas dos participantes talvez não sejam totalmente verdadeiras. Segundo, que aplicando a mesma atividade, a mesma prática em um ambiente diferente ou para um grupo diferente de pessoas, as respostas e os resultados também vão ser diferentes. E em terceiro lugar, o viés de subjetividade, referente à perspectiva do pesquisador ao analisar os dados e ao promover essa discussão. Devido a esses 3 fatores de subjetividade, é fundamental que a parte teórica do artigo empírico seja extremamente bem elaborada. Por quê? Porque, apesar da subjetividade do pesquisador estar presente,
ele precisa, ao máximo possível, pautar as suas análises, as suas comparações, a sua discussão em uma fundamentação teórica bem concreta. Então ele não está sozinho nessa área de pesquisa. Ele precisa se reafirmar através de outros autores, através de outros livros, obras publicadas sobre aquele tema. Então ele se pauta em pesquisas anteriores e geralmente pesquisas consagradas naquela área de estudo, para então sim discutir os resultados. Então o pesquisador, ele tem sim a sua palavra, tem sim a sua voz ali dentro do texto e coloca a sua perspectiva, mas ele deve amparar o máximo possível essa perspectiva dentro das discussões teóricas já promovidas e já consagradas naquela área. Além disso, além da fundamentação teórica ter que ser bem concreta, bem robusta, bem construída, os fatos também devem ser bem detalhados para que não haja dúvida de que aquela perspectiva do autor, do pesquisador, está comprometida. Então o autor precisa colocar ali toda a descrição do que observou, de como foram as atividades, para que isso também ajude a reduzir a subjetividade da sua perspectiva, do seu ponto de vista. A importância do artigo empírico está no fato de fomentar discussões sobre um tema. Apesar dele não poder ser reaplicado com fidelidade, a gente nunca pode pegar um artigo empírico, pegar uma pesquisa empírica e aplicá-la 100% da forma como ela foi originalmente. Essa pesquisa, a pesquisa empírica e os resultados dos artigos empíricos, eles acabam inspirando novas práticas e novas atitudes. Então você pode ler um artigo empírico e você pode tentar aplicar ou adaptar o que está colocado naquele artigo empírico para a sua realidade. Os resultados provavelmente não serão os mesmos, mas é interessante ter essa discussão e é interessante ver como os resultados em um determinado contexto, em uma determinada situação, como esses resultados foram construídos e quais foram esses resultados, e analisar como em outra situação, como em outros grupos, em outros ambientes, uma prática igual ou uma prática parecida, adaptada, vai se comportar. Então, o artigo empírico ele tem essa intenção de fomentar discussões em uma área e inspirar outros pesquisadores e outros profissionais da área a terem novas práticas, a terem novas atitudes e a refletirem sobre suas ações profissionais. Os artigos empíricos são muito comuns nas áreas da educação, então todas as licenciaturas, pedagogia, letras, história, geografia, ciências biológicas, enfim, todas as áreas de licenciatura que formam professores. É também muito comum nas áreas de psicologia, administração e ciências contábeis. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, siga a nossa página e aperte o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. A Signos está de portas abertas para aulas particulares e para a revisão de textos acadêmicos. Na descrição do vídeo você encontra todas as informações sobre como entrar em contato com a gente.